Beleza, pessoal. Agora vamos fazer aqui a nossa pequena alusão a Dragon Ball Z, voltar ao nosso tempo de infância. Vamos falar sobre a fusão. Então, pessoal, o que seria dentro do mundo dos negócios a fusão? A fusão ela é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma nova sociedade, que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações. Então vamos lá, pessoal. Aspectos básicos que devem ser levados em consideração a fusão. Nós temos lá a empresa A, nós temos a empresa B, e a empresa A e a empresa B querem se fundir. Então, em que contexto elas podem se fundir? Imagine aí, vamos supor que dentro de um cenário de renovação tecnológica, tem duas empresas e essas duas empresas elas passam a observar que elas estão ficando obsoletas. Então a empresa A vê que não tem recurso suficiente para poder investir em tecnologia, e a empresa B também vê que não tem recurso suficiente para poder investir em tecnologia, baratear a produção e aí por diante. Aí elas analisam que é viável para elas que elas se fundam e formem uma nova sociedade. Então elas vão unificar forças. Então, unificando forças, elas podem unificar ali o seu patrimônio e juntas conseguir se reinventar dentro dos novos tempos, dos tempos modernos. Então, muitas empresas, quando elas têm dificuldade econômica, quando elas têm dificuldade de mercado, quando elas têm dificuldade financeira, elas acabam preferindo se fundir com outras companhias ao invés de, por exemplo, contrair empréstimos e assim sucessivamente para poder alavancar o seu negócio. Então, a fusão ela geralmente vem dentro desse contexto. Duas empresas que estão passando por alguma dificuldade ou estão querendo superar algo e por isso decidem unificar forças. Elas se fundem para poder ficarem mais fortes. Então, nessa situação é que a fusão acontece. Então é só lembrar lá, por exemplo, de Dragon Ball. Quando é que a fusão ela ocorria geralmente? Quando encontravam ali um oponente mais forte e dentro daquele contexto eles tinham que se fundir, mais especificamente falando do Goku e do Vegeta, eles tinham que se fundir e a partir do momento que eles se fundiam eles conseguiam formar um novo ser mais forte. Então a ideia da fusão dentro do meio empresarial também é essa. Eles estão ali se fundindo para poder transformar aquela companhia em uma marca melhor, em uma companhia mais forte, se modernizar, baixar custos e assim sucessivamente. Então, a fusão, ela tem as suas particularidades e ela não chega a ser a mesma coisa que a incorporação. O que vai diferenciar a fusão da incorporação? É porque na fusão, se você tem a sociedade A e você tem a sociedade B e ambas decidem se formar, unificar forças para poder combater algum desafio, a sociedade A e a sociedade B vão se fundirem e vão formar a sociedade C. Então, nessa situação, a sociedade A e a sociedade B deixam de existir, mas eles têm as suas particularidades, porque a partir do momento que eles deixam de existir e formam a sociedade C, por herança, ela vai receber todos os bens, direitos e obrigações, tanto da sociedade A como da sociedade B. Então, a incorporação ela tem a característica principal qual que é? Ela vai incorporar outros negócios a si, mas só que a empresa que é a principal, que é classificada como a adquirente, ela não deixa de existir. Ela continua existindo. A que deixa de existir são as empresas que estão sendo incorporadas. Já na fusão, nessa situação, a empresa que eu estou realizando a fusão, elas vão deixar de existir. Enquanto a empresa C, que no caso seria a nova sociedade formada pela fusão da A e da B, vai herdar todos os seus bens, direitos e obrigações. Então é nisso que a fusão vai se diferenciar da incorporação. Porque na fusão, as empresas que estão sendo fundidas, e quando eu falo aqui, estou falando de forma muito ambígua, de forma de duas empresas, está muito binário, mas eu posso muito bem pegar 2, 3, 4, 5 empresas e fundir.
também não tem problema. Só que elas também se tornariam uma só empresa. Então, a partir do momento que eu faço essa fusão, elas deixariam de existir. Se eu pegasse 5 empresas e fundisse, eu deixaria de existir aquelas 5 empresas e formaria uma nova empresa. Mas, porém, entretanto e todavia, aquela nova empresa também herdaria tanto as obrigações como os direitos pertencentes àquelas empresas que tecnicamente já não existem mais. Então, essa é a principal diferença entre a fusão e a incorporação. Na fusão, as empresas que estão sendo fundidas deixam de existir, e na incorporação, só a empresa que está sendo incorporada que deixa de existir. Então, quais são os trâmites para que essa fusão possa acontecer? Também deve ser juntado a Assembleia Geral de cada companhia, tanto da empresa A como da empresa B, que desejam fazer a fusão, e ambos vão ter que votar. Se eles aprovarem o protocolo da fusão, eles deverão nomear os peritos que irão fazer a avaliação do patrimônio líquido dessas sociedades. Então, beleza. A empresa A tem interesse na fusão, a empresa B tem interesse na fusão. Reuniram ali a Assembleia Geral, eles votaram positivo, tanto da empresa A como da empresa B. Então, a partir desse momento, eles vão ter que nomear peritos para poder avaliar o patrimônio uma da outra. Então, esse perito vai apresentar ali os seus laudos e os administradores convocarão os sócios da sociedade para uma Assembleia Geral, novamente, que versará sobre a constituição definitiva da nova sociedade. Então, mais ou menos assim, pessoal. Beleza, eu vi aqui que o meu negócio está perdendo força, eu não tenho dinheiro suficiente para poder alavancar uma modernização e assim sucessivamente, para não sumir do mercado. Eu decido juntar forças com o meu vizinho que está na mesma situação, numa situação semelhante à minha. Beleza, fiz a proposta, ele também achou interessante, aí ele vai lá e reúne a Assembleia Geral da empresa dele. Eu venho na minha empresa e reúno a Assembleia Geral da minha empresa. E ambos vamos votar. Se a Assembleia Geral da empresa dele, a Assembleia Geral novamente falando, são os acionistas que têm direito a voto, e também ali todo o Conselho Fiscal, Conselho Administrativo, contadores, controladoria e todos aqueles que têm interesse nessa operação. Eles vão votar, e a partir do momento que eles votarem, se votarem favorável, vão nomear peritos. Então os peritos, com base nas suas análises, eles vão apresentar os laudos. E com os laudos na mão, os administradores, no caso, os administradores de ambas as empresas que têm o interesse em realizar a fusão, eles vão convocar os sócios, ou seja, novamente, vão convocar os sócios e vão colocar ali, dentro da Assembleia Geral, quais serão os termos que deverão ser levados para o novo estatuto, para o novo contrato social. Uma vez que a empresa antiga ela deixa de existir e que agora eu estou formando uma nova sociedade. Então, dentro da incorporação, nós vimos que não teve essa necessidade, mas dentro da fusão tem, porque dentro da fusão eu vou estar formando uma nova empresa. Então, ambas que deixaram de existir vão juntar ali as suas cúpulas e vão decidir quais vão ser os termos que vão estar dentro do contrato social e quais serão os termos que estarão dentro do estatuto. Então, após tudo isso, é autorizado fazer a fusão. Beleza, agora vamos para um exemplo prático de como deve ser contabilizado quando há a fusão. Vamos lá, a empresa A fundiu-se com a empresa B. Vamos elaborar o balanço patrimonial da empresa C após a operação, sabendo-se que a empresa A possui 70% do capital da empresa B. Pessoal, quando nós vamos falar aqui da contabilização da questão da fusão e da cisão, da fusão e da incorporação, quando se trata da contabilização é algo bem parecido, viu? Se a empresa possui participação, se vai mudar ali o quadro controlador, tudo certinho, então tem que ser feito alguns ajustes na contabilização e na unificação das informações contábeis.
Nessa situação, como nós vemos, a empresa ela possui 70% do capital da empresa B. Isso antes de realizar a fusão. Então, a operação não mudou o controle acionário das empresas. O valor justo dos ativos da empresa é de 20% maior que o valor contábil. Então, como ficaria aqui a nossa contabilização? Aqui nós temos o balanço patrimonial da empresa A e da empresa B. Lembrando que a empresa A e a empresa B deixarão de existir para poder surgir a empresa C. Então, como ficaria? Nós teremos a somatória dos ativos da empresa A, e já que não houve mudança no grupo controlador dessa empresa, no caso no controle acionário dessas empresas, então eu não preciso estar fazendo ajuste a valor presente, algo semelhante ao que ocorreu lá na incorporação. Eu simplesmente faço aqui a somatória dos meus ativos e faço o devido ajuste, porque a empresa A detém 70% do capital da empresa B. Então eu devo excluir do meu patrimônio essa parcela que foi investida pela empresa A na empresa B, para que o meu patrimônio bata tudo certinho. Então beleza, vamos ter aqui investimento 2.600, capital social e reserva de lucro 2.100, R$560. Lembrando, pessoal, que é 70% do capital investido. Então nós temos aqui 3.800 de capital social dentro da empresa B, e desses 3.800, 70% foi colocado aqui pela empresa A. Por esse motivo eu devo realizar os devidos ajustes. E aqui nós teríamos então o balanço patrimonial da empresa C, com a somatória dos ativos, sem ter a necessidade de fazer o ajuste a valor justo, porque aqui nós estamos tratando de uma não mudança nos controladores dessa empresa, no caso da empresa C, que está se formando, mas aqui no investimento eu faço o devido ajuste, porque a empresa A ela já tinha 70% do capital da empresa B. Beleza, segundo exemplo. A empresa A fundiu-se com a empresa B. Vamos elaborar o balanço patrimonial da empresa C após a operação, sabendo-se que a operação mudou o controle acionário da empresa A e o valor justo dos ativos da empresa é de 20% maior do que o valor contábil. Então, nessa situação, sabendo-se que a operação mudou o controle acionário. Então, nessa situação, nós vamos levar em consideração o ajuste a valor justo. Então, aqui nós vemos que é 20% o valor justo dos seus ativos. Então, os ativos da empresa ela vale 20% a mais o valor de mercado do que está escriturado, baseado no valor contábil. E aqui, como nós podemos ver no segundo exemplo, não existe participação da empresa A para com a empresa B, nem da empresa B para com a empresa A. Por esse motivo, não seria necessário fazer aqueles ajustes dentro do balanço patrimonial, semelhante ao que é feito na consolidação. Então, nós temos a empresa A, nós temos a empresa B e nós temos o ajuste. Então, aqui seria o ajuste dentro dos ativos dessas empresas. Empresa A e empresa B somados com o ajuste, então nós teríamos aqui o total do patrimônio, ou seja, o balanço patrimonial da empresa C, que foi se formada com a extinção da empresa A e da empresa B. Terceiro exemplo, a empresa A fundiu-se com a empresa B. Vamos elaborar o balanço patrimonial da empresa C após a operação, sabendo-se que essa operação não mudou o controle acionário das empresas e o valor justo dos ativos da empresa é 20% maior do que o valor contábil. Então, beleza, pessoal. Como nós vemos aqui, essas operações elas não mudaram, o controle acionário da empresa. E se ela não mudou, então não precisa fazer o ajuste ao valor justo.
basta apresentar o valor contábil. E somando os saldos, eu vou ter aqui o total do meu balanço patrimonial da empresa C. Então é bem facinho de fazer aqui na fusão, quando nós não temos mudança no controle acionário e também não temos participação nem da empresa A com a empresa B e nem da empresa B com a empresa A. E aqui nós vamos ter o total do demonstrativo contábil da empresa C. Quarto exemplo. A empresa A fundiu-se com a empresa B. Vamos elaborar o balanço patrimonial da empresa C após a operação, sabendo-se que esta operação mudou o patrimônio acionário da empresa A. O valor justo dos ativos da empresa é 20% maior do que o valor contábil e a empresa C adquiriu a empresa A por R$10.000. Lembrando que esses R$10.000 aqui é para podermos calcular a expectativa de ganho futuro. Beleza, então como ficaria? Nessa situação, pessoal, nós temos aqui a somatória do capital da empresa A e o somatório do capital da empresa B. Aqui nós teríamos o valor do ajuste a ser realizado, ou seja, nessa situação, o ajuste foi de 20%, ou seja, o valor de mercado desse ativo é 20% maior do que o valor contábil. Então nós temos o valor do ajuste. Então, somando aqui o valor do ativo da empresa A com a empresa B com o valor do ajuste, nós teremos o total do patrimônio líquido da empresa C. Lembrando aqui que nós também teremos aqui o goodwill no valor de R$1.400. E para calcularmos o goodwill, como é que seria? Visto que ele é um fato novo aqui dentro do nosso balanço patrimonial. Nesse caso, consideramos que o valor do ágio pago relativo à empresa A é a expectativa de benefícios futuros, goodwill, com valor de R$10.000 menos o PL da empresa ajustado pelo valor justo. Então nós temos aqui, qual que era o total do PL da empresa? R$8.000 vezes 1,20, então esse aqui é o múltiplo para poder multiplicar aqui e somar, na verdade, esses 8.000 aqui com os 20%, menos 1.000, que no caso daria 8.600. Então, se pegássemos aqui R$10.000 menos 8.600, teríamos um goodwill de R$1.400. Como esse item não pode ser delimitado como uma unidade de negócio, unidade geradora de caixa, deve ser então classificado como ativo intangível. Então, é só uma expectativa de ganho futuro, pessoal, de benefício com ganho futuro. Agora, por último e não menos importante, nós vamos falar sobre a cisão. Então, a cisão ela é algo bem semelhante ao que acontece também na incorporação, ou também em alguma determinada hora, se a cisão for total, com a fusão. Mas ela tem uma particularidade que nós vamos estudar agora. Qual que é a particularidade da cisão? A cisão ela é a operação pela qual a companhia transfere parcela de seu patrimônio para uma ou mais sociedades. Então, beleza. Nessa situação, dentro da cisão, a empresa ela vai transferir somente uma parcela, somente uma parte do seu patrimônio para outras empresas ou para outra empresa. A cisão pode ser total, quando todo o patrimônio da empresa cindida é dividido entre duas ou mais entidades. Então, beleza, pessoal. Vamos lá. Na cisão, eu posso pegar parte do meu capital e transportar esse capital para uma outra sociedade, para uma outra empresa. Então, nessa situação, quando eu faço isso, eu estou me tratando de uma cisão. Mas se por algum acaso eu fizer uma cisão total, a cisão total ela ocorre quando eu pego todo o patrimônio da minha empresa. Vamos supor, eu tenho uma empresa, decidi que não tenho mais o interesse em manter essa empresa, e decido me desfazer do meu negócio. Aí beleza, coloco ali a minha empresa com seu capital à venda. Então, se uma empresa vier e comprar uma parte da minha empresa e a outra vier e comprar outra parte, aí nós temos uma cisão.
Se uma empresa vier e comprar toda a minha empresa, nós teríamos uma incorporação. Então é isso que vai diferenciar a incorporação da cisão. Porque na cisão, a empresa que está realizando a compra, a empresa que está interessada no negócio que eu estou vendendo, ela vai estar comprando somente uma parcela da minha empresa, do meu patrimônio. Lembrando que se ela compra essa parcela, todos os direitos e todas as obrigações vinculadas a essa parcela do patrimônio que ela está adquirindo para si, também é transportado. Então, nessa situação, se eu faço a cisão parcial, ou seja, sou somente vendo parte da minha empresa para um outro grupo, para uma outra empresa, eu realizo uma cisão. Mas se eu pegar toda a minha empresa e eu vender para mais de uma pessoa, aí eu já estou falando de cisão total, mas ainda assim cisão. Se eu vendesse para uma única pessoa, aí eu estaria falando de incorporação. Então a cisão, ela pode ser total, quando eu decido vender toda a minha empresa, ou ela pode ser parcial, quando eu decido vender somente uma parte do patrimônio da minha empresa. Então, somente uma parte do meu patrimônio seria transferida para outras companhias. Lembrando que eu também posso vender uma parte do meu patrimônio para mais de uma empresa. Isso também não é impedido. Então, a sociedade que absorve a parcela do patrimônio da companhia cindida, ela sucede essa em todos os seus direitos e obrigações relacionados ao ato da cisão. Então, vamos supor que eu peguei ali eu decidi comprar a parte do patrimônio daquela empresa e parte daquele patrimônio vem acompanhado de uma obrigação. Então, automaticamente, quando eu contraio parte daquele patrimônio, aquele bem, eu estou transferindo para mim também a obrigação que vem acompanhando aquele bem. Então, se eu tenho alguém a pagar, se eu tenho colaboradores vinculados àquela parte do patrimônio, então automaticamente eu tenho que transferir esse patrimônio essa obrigação para a minha empresa. A mesma coisa ocorrendo com os direitos. Se eu tenho um direito vinculado, então automaticamente eu também tenho que fazer essa transferência do direito para a minha empresa. No caso, pessoal, que houver a cisão com extinção, ou seja, eu vou fazer a extinção total do meu patrimônio, eu vou fazer a cisão do meu patrimônio total, a empresa que vai absorver a empresa que vai absorver o patrimônio da minha empresa, ela também vai estar adquirindo, junto a esse patrimônio, parte dos meus direitos ou parte das minhas obrigações vinculadas àquele patrimônio. Então, beleza. Hoje eu decidi vender toda a minha empresa e mais de uma empresa manifestou interesse e eu vendi parte da minha empresa para uma outra empresa e assim sucessivamente. Então, vendi para mais de uma empresa, então automaticamente eu estou fazendo aqui uma cisão total e a partir do momento que eu faço essa venda ela vai acompanhada para aquela empresa que está realizando a compra, ela vai acompanhada por uma sequência de bens, direitos e obrigações vinculadas com aquela parcela do patrimônio. Mais especificamente, nós estamos falando de direitos e obrigações. Bem, pessoal, na cisão com conversão de parcela do patrimônio em sociedade nova, a operação será deliberada pela Assembleia Geral da companhia. Então, beleza, novamente, se aqui eu vou fazer uma nova sociedade e vou fazer a cisão de uma empresa já existente, a operação ela também deverá ser votada e aprovada pelo Conselho, ou seja, melhor dizendo, pela Assembleia da empresa, pela Assembleia Geral. A Assembleia, se aprovar a cisão, nomeará os peritos que avaliarão a parcela do patrimônio a ser transferida e funcionará como uma assembleia de constituição de uma nova companhia. Então, nessa situação é quando eu decido fazer a cisão de uma companhia para poder formar uma nova. Então, beleza. Vamos aqui a um exemplo prático de como deveria ocorrer a cisão. A empresa A fez uma cisão parcial do seu patrimônio para a empresa B. Então, vamos elaborar o balanço patrimonial das empresas A e B após a elaboração, sabendo-se que 60% do patrimônio foi destinado para A e o restante para B.
A operação não mudou o controle acionário das empresas e o valor justo do ativo das empresas é de 20% maior do que o valor contábil. Então, beleza, pessoal, dentro da cisão também é semelhante à contabilização ao que ocorre na fusão e na incorporação. Nessa situação, o que deve ser levado em conta na hora de fazer a escrituração contábil? Novamente, se vai ter mudanças ou não no controle acionário da empresa. Outra, a empresa que está realizando a compra daquela outra empresa que está sendo cindida, ela já tinha ou não participação no capital acionário daquela outra empresa. Ou seja, ela já tinha ou não investimento naquela empresa. Então isso deve ser analisado na hora de fazer a escrituração das informações contábeis. Então vamos lá, nessa situação. Balanço patrimonial antes da cisão parcial. Nós temos ali a empresa A e a empresa B com seus respectivos valores, tanto no ativo como no passivo, e como ficaria após a fusão. Então nós temos aqui o balanço patrimonial da companhia A, o balanço patrimonial da companhia B e 60% de A, que no caso daria os 1.200, 40% de A, que no caso daria os 80, que no caso daria os 40%. Então, nessa situação, nós vemos aqui que a companhia A e a companhia B, a companhia A teria 1.200, enquanto a companhia B teria 1.600. E assim sucessivamente. Segundo exemplo, a companhia B fez uma cisão parcial do seu patrimônio para a empresa A. Vamos elaborar o balanço patrimonial da empresa A e B após a operação, sabendo-se que do patrimônio de B foi destinado 60% para A e o restante para B. Então, beleza, só recapitulando aqui, pessoal. A empresa B fez uma cisão parcial do seu patrimônio. Então, ela decidiu destinar parte do seu patrimônio para outras companhias. Nesse caso, a empresa A. Então, no balanço patrimonial aqui das empresas A e B, após a operação, nós sabemos que do patrimônio da empresa B foi destinado 60% para a empresa A e o restante para a empresa B. Então, a empresa B ela vai estar destinando 60% do seu patrimônio. Então, como ficaria aqui os lançamentos? A operação não mudou o controle acionário das empresas e o valor justo dos ativos das empresas é de 20%, 20% maior do que o valor contábil. Então, como ficaria? Nessa situação, nós temos aqui a empresa A e a empresa B. 60% do capital da empresa B, no caso 480 de 800, seria destinado à empresa A, enquanto a própria empresa B ficaria com 320. Então, nessa situação, a empresa B tinha 800 de outros ativos, passou a ter 320, enquanto a empresa A detinha 2.000 e agora passou a ter 2.480. E assim será realizado em praticamente todos os elementos patrimoniais que compõem o balanço patrimonial da empresa B. Como vocês podem observar, aqui de forma constante ela vai tendo uma diminuição no seu valor patrimonial, tanto no ativo como no passivo, caso ela decida passar parte do seu patrimônio para outra companhia, nessa situação para a companhia A. Terceiro exemplo, a empresa A fez uma cisão parcial do seu patrimônio para a empresa B. Vamos elaborar o balanço patrimonial das empresas A e B após a elaboração, sabendo-se que 60% do patrimônio foi destinado para A e o restante para B. Então, tranquilo, pessoal, como ficaria? Só recapitulando, a empresa A que fez a cisão parcial do seu patrimônio para a empresa B. Nessa situação, o que é interessante observar? É interessante observar
que a operação ela não mudou o controle acionário da empresa B e o valor justo dos ativos da empresa é de 20% maior do que o valor contábil. Então, como ficaria? Nós temos aqui, na primeira e na segunda coluna, os valores patrimoniais de A e B. Então, como ficaria aqui a empresa A? Se ela passou 60%, ela passou aqui 60% do seu patrimônio. Então, nós vamos ver aqui a porcentagem do que foi transpassado para as outras empresas e também do que ficou de saldo do balanço patrimonial da própria empresa e também um ajuste que deve ser realizado porque aquela empresa ela escriturava os seus ativos baseados no valor contábil, mas aqui nós vemos que a valor de mercado houve ali uma valorização de 20%. Então nós temos aqui os novos valores da empresa A e da empresa B, após a cisão parcial de 60%. Então, esse seria o resultado após essa cisão. Nós teremos aqui o balanço patrimonial da empresa A. Como vocês podem ver, ele sofreu aqui uma alteração por causa da cisão. E a empresa B, que também sofreu uma alteração por causa da cisão, que no caso seriam os ajustes que foram realizados. Quarto exemplo. A empresa A fez uma cisão total de seu patrimônio para a empresa B e C. Então aqui nós vemos mais de uma empresa vinculada à cisão da empresa A. Só que a empresa A agora ela praticamente encerrou as suas atividades e passou parte para a empresa B e para a empresa C. Vamos elaborar o balanço patrimonial da empresa B e C após a operação, sabendo-se que 60% do patrimônio foi destinado para B e o restante para C. A operação não mudou o controle acionário das empresas e o valor justo dos ativos da empresa é de 20% maior do que o valor contábil. Então, como ficaria aqui o nosso balanço patrimonial nessa situação? Aqui vocês podem ver que nós temos na primeira coluna o saldo do balanço patrimonial da empresa A, o saldo do balanço patrimonial da empresa B e o saldo do balanço patrimonial da empresa C. Agora vai ser realizado os devidos ajustes. Então, depois que a empresa A finalizar suas atividades, passar 60% do seu patrimônio para a empresa A, se eu não me engano. Não, para a empresa B e 40% para a empresa C, nós vamos chegar a esses resultados, onde a empresa B vai ter uma alteração aqui no seu patrimônio. Então ela saiu de 800 e foi para 2.000, enquanto a empresa C, recebendo os 40%, saiu de 700 e foi para 1.500. E assim, juntamente com os investimentos, equipamentos, outros passivos, até mesmo capital. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Caso não entendam, mandam suas dúvidas aqui ou no grupo ou no fórum. Essa aula eu acabei dividindo ela em duas aulas, né? Porque fica mais fácil até mesmo de subir para o YouTube. Visto que ultimamente eu estou tendo alguns probleminhas no meu canal, justamente por causa do tamanho dos vídeos. Mas beleza, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Para vocês uma boa noite e até a próxima.